Antes de cada viagem existe uma intenção de colocá-la em prática. Um plano que seguimos e ao qual nos mantemos fiéis. Seja uma viagem de um dia ou uma jornada de meses para outro país. Sem planejar nada para isso, estaríamos em apuros. Que tal uma viagem até as estrelas? Aquelas formações no céu noturno observadas pela humanidade há milénios? Elas parecem estar congeladas no céu estrelado. Para nós, humanos, com nossas vidas curtas, elas parecem eternas, mas também estão em movimento. Elas orbitam, assim como o nosso Sol, o centro galáctico da Via Láctea, e estão tão distantes de nós que durante nossas vidas mal percebemos qualquer mudança nelas. Hoje, queremos viajar até essas estrelas com propulsores interestelares. Quais tipos de propulsores existem? Quais propulsores podemos considerar pura ficção científica e quais podemos chamar de possibilidades realmente viáveis? Hoje queremos explorar quais caminhos existem para enviar pessoas às estrelas. Nesse processo, não vamos falar apenas sobre o motor de fusão, mas também vamos analisar o motor de dobra e um acelerador Gauss. Neste vídeo temos duas participações especiais. Mo, do maior canal alemão de exploração espacial, Senkrechtstarter, e Christian, do canal Video Space News, apresentarão outros dois tipos de propulsão interestelar ainda não revelados aqui. Sem mais delongas, vamos começar e dar uma olhada rápida em quanto tempo levaríamos para chegar às estrelas usando propulsões convencionais já existentes. Não apenas autores de ficção científica, mas também cientistas sérios consideram essa possibilidade. Uma viagem até as estrelas. Mas antes de chegarmos às possibilidades concretas de uma viagem interestelar, vamos ver quanto tempo levaria uma viagem até as estrelas com a tecnologia atual. Para isso, vamos analisar várias sondas e suas velocidades máximas. Em seguida, viajaremos com esses veículos para dois destinos escolhidos na Via Láctea. As duas sondas que escolhemos são a Voyager 1 e a sonda Solar Parker. A primeira já deixou o Sistema Solar, enquanto a segunda é o objeto mais rápido já construído pelo homem. A sonda espacial Voyager 1 foi lançada ao espaço em 5 de setembro de 1977. Inicialmente, a sonda deveria apenas estudar o Sistema Solar e visitar os planetas. No entanto, depois que perceberam que a sonda estava cumprindo sua missão com mais sucesso do que o planejado, decidiram enviá-la em uma viagem sem retorno. Ela deveria deixar o Sistema Solar e se tornar o primeiro objeto construído pelo homem a adentrar o espaço interestelar. No dia 31, em 31 de julho de 2022, a sonda atingiu uma distância de aproximadamente 156,61 unidades astronômicas da Terra. Isso corresponde a uma distância de 23 trilhões, 429 bilhões de quilômetros, e é várias vezes mais distante do que a maioria dos planetas conhecidos. O planeta anão Plutão está a apenas 5,969 bilhões de quilômetros de distância do Sol, em média. A Voyager está, portanto, aproximadamente 4 vezes mais distante da Terra do que Plutão está do Sol. Após seu lançamento no outono de 1977, a Voyager 1 alcançou o cinturão de asteroides em dezembro de 1977, do qual só saiu 10 meses depois. Em março de 1979, ela chegou a Júpiter e deixou o sistema joviano em abril do mesmo ano, chegando a Saturno 1 ano e meio depois. Lá, a sonda passou pelo planeta dos Anéis e tirou inúmeras fotos impressionantes das luas de Saturno. A sonda está no espaço há mais de 44 anos e é a missão de sonda mais longa de todas. Da humanidade, nenhuma outra sonda esteve em operação por tanto tempo quanto a Voyager. Ela representa a perseverança e a descoberta de novos mundos. Como ela está se afastando de nós no momento, é lentamente desacelerada pela gravidade do Sol. Após os encontros com os dois planetas gasosos, que a sonda aproveitou como uma oportunidade para realizar uma manobra de assistência gravitacional e acelerar, ela atingiu uma velocidade máxima de 61.500 km por hora. Isso equivale a cerca de 17 km por segundo. Vamos usar essa velocidade como referência para a nossa viagem até as estrelas. Nosso segundo veículo de viagem será a sonda Solar Parker. Ela foi desenvolvida em conjunto pela Agência Espacial Europeia e pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Junto com o orbitador solar, ela deve explorar o Sol e extrair novos dados da nossa estrela-mãe. Informações e conhecimentos que até agora não vieram à tona e que podem nos revelar muito sobre as estrelas em geral. Mas pelo menos a sonda Solar Parker tem uma característica especial.
No momento do seu voo, ela será o objeto mais rápido já construído pelo homem e atingirá velocidades máximas de até 201 km por segundo. Isso corresponde a 0,066% da velocidade da luz. Com essa alta velocidade, a Parker Solar Probe alcançaria a Voyager 1 ou 2 em poucos anos. Uma viagem da Terra à Lua, nessa velocidade, levaria apenas 33 minutos. Mas como a Parker Solar Probe atinge essa alta velocidade? Ela fará 7 manobras de assistência gravitacional em torno de Vênus. Essas manobras aceleram a viagem para os 200 km por segundo citados devido à gravidade do planeta. Vamos usar esse número também para chegar a 2 destinos selecionados em nossa galáxia. Um destino de viagem muito interessante parece ser Kepler 1649c. Ele é considerado um dos planetas mais parecidos com a Terra que conhecemos. Ele está a cerca de 300 anos-luz da Terra, tem apenas um pouco mais de massa do que a Terra e recebe 75% da luz solar de sua estrela em comparação com o que a Terra recebe do Sol. Assim, ele está na zona habitável de sua estrela, podendo abrigar vida. Uma jornada até Kepler 1649c é muito demorada. Com a Parker Solar Probe, levaríamos mais de 294 mil anos para chegar a esse planeta. Com a sonda Voyager 2, que atualmente já está voando no espaço interestelar, essa viagem levaria até 5,6 milhões de anos. Mas a distância de 300 anos-luz seria moleza se compararmos com o nosso próximo destino, Sagitários A Estrela, o buraco negro supermassivo da Via Láctea. Esse é, com mais de 4 milhões de sóis, um dos buracos negros menos massivos no centro de uma galáxia. Outros buracos negros supermassivos, como o da galáxia Andrômeda, podem pesar até centenas de milhões de massas solares. Com cerca de 100 milhões de massas solares, ele é aproximadamente 25 vezes mais massivo que o da Via Láctea. Sagitário A Estrela está a cerca de 25.640 anos-luz da Terra. Uma viagem até lá seria muito perigosa, devido à grande quantidade de radiação intensa e letal em sua vizinhança. Imaginemos então que nossas naves estejam devidamente protegidas, não deixando passar radiação para a tripulação. Com a Voyager, levaríamos cerca de meio bilhão de anos para chegar lá. Estamos falando de um período de tempo em que a vida multicelular na Terra provavelmente terá desaparecido, porque o Sol já terá aumentado sua produção de energia em vários % até lá. Mesmo com a Parker Solar Probe, ainda levaríamos 26 milhões de anos para chegar lá. Um período em que os continentes da Terra mudariam drasticamente de lugar e provavelmente não reconheceríamos mais a paisagem biológica do nosso planeta. Mesmo para destinos próximos, como Próxima Centauri, uma viagem demoraria dezenas de milhares de anos. Para explorarmos as estrelas pessoalmente, inevitavelmente precisaremos buscar alternativas. Uma alternativa é viajar com um motor de fusão. Mas o que podemos esperar dessa tecnologia? Quando pensamos em fusão nuclear, a primeira coisa que vem à mente é o interior do Sol, onde o hidrogênio é fundido em hélio, liberando grandes quantidades de energia. Desde a década de 1960, as pessoas tentam tornar a fusão nuclear viável do ponto de vista energético. Ao falarmos sobre o potencial de geração de energia para a exploração espacial, primeiro devemos analisar os fundamentos. Um motor de fusão, como a maioria dos motores, estaria acoplado a um foguete e forneceria impulso. Esse é um impulso que pode acelerar o foguete. Para isso, precisamos falar geralmente sobre o chamado impulso específico de um motor de foguete. Ele é uma característica específica de um propulsor ou de um combustível, e depende do tamanho do motor ou da quantidade de combustível. Em outras palavras, é a mudança do impulso por massa expelida. Por exemplo, ele também depende de quanto tempo um foguete pode manter um impulso no total. Aliás, o impulso não é relevante para todos os tipos de propulsão abordados neste documentário. Os exemplos a seguir são aproximados, pois, especialmente em relação ao impulso de fusão, ainda não existem valores definitivos, já que esse tipo de propulsão ainda não existe. Um foguete químico típico com propulsor de combustível sólido tem um impulso específico de 450 segundos. Isso significa que o motor, com sua carga de combustível sólido, pode ser acionado por 450 segundos. Dependendo do tamanho do tanque e da carga de combustível, um foguete com propulsão por fusão teria um impulso específico de 130 milissegundos, ou seja, 289 vezes a duração do impulso de um combustível de foguete convencional.
130 milissegundos correspondem a 36 horas e 6 minutos. Isso é significativamente mais longo do que o máximo de 8 minutos que um motor com combustível sólido convencional levaria. Os foguetes de fusão têm ainda outra vantagem. Eles podem usar hidrogênio como material de propulsão, ou seja, o elemento mais abundante do universo. Assim, seria suficiente instalar postos de abastecimento próximos aos planetas gasosos do Sistema Solar para voos interplanetários, que coletariam hidrogênio e o trariam de volta para a nave espacial. Ademais, somente pequenas quantidades de hidrogênio seriam necessárias em um tanque para viajar pelo Sistema Solar. A energia de fusão é muito eficiente. A tecnologia subjacente é a fusão nuclear, que, como já foi dito, pode ser observada no núcleo do Sol. Na fusão nuclear técnica, no entanto, núcleos de hidrogênio são fundidos em uma câmara de combustão, gerando assim um enorme impulso, o que tornaria a viagem interplanetária e a exploração do Sistema Solar algo muito fácil. A fusão nuclear é tecnologicamente possível e já foi utilizada por engenheiros russos em seus reatores Tokamak nos anos 60, mas ainda não é lucrativa para a produção de energia. Atualmente, por exemplo, pode-se citar a usina de fusão International Thermonuclear Experimental Reactor, que está em construção desde 2007. Embora ainda esteja em fase de construção, os pesquisadores esperam grandes quantidades de energia na geração de eletricidade. Em 2025, um plasma de hidrogênio deverá ser gerado pela primeira vez e, a partir de 2035, também deverá ser utilizado o trítio, o que poderia aumentar ainda mais a produção de energia. Mas ainda há um longo caminho até o uso comercial da fusão, sem falar no uso da fusão em motores de foguetes. Por isso, vamos imaginar que usamos uma pequena usina International Thermonuclear Experimental Reactor para viajar até os planetas do Sistema Solar. Para que o hidrogênio possa se fundir, ele precisa ser aquecido a temperaturas extremamente altas, até se tornar um plasma. O plasma é uma mistura de partículas, cujos componentes são em parte partículas carregadas, íons e elétrons. No núcleo do Sol, a temperatura chega a 15 milhões de graus. Normalmente, isso não seria suficiente para fundir hidrogênio, pois as partículas não se moveriam rápido o bastante. Por isso, o Sol conta com uma pressão incrivelmente alta que existe em seu núcleo. Essa pressão comprime a matéria em seu interior graças à enorme massa da Terra que o Sol possui, de modo que, mesmo com apenas 15 milhões de graus Celsius de temperatura central, ela consegue se fundir. Mas como é que funciona em uma usina de fusão? Bem, infelizmente, não é tão simples assim. Aqui, os núcleos de hidrogênio carecem da energia e alta pressão necessárias para uma fusão em quantidade suficiente. Seria tecnologicamente quase impossível criar uma pressão semelhante aqui na Terra. Na folha, o hidrogênio não consegue se fundir, mas como os engenheiros da usina International Thermonuclear Experimental Reactor resolvem esse problema? Por isso, os pesquisadores precisam usar uma reação um pouco diferente e, acima de tudo, criar temperaturas muito mais altas para a fusão. 100 milhões de graus Celsius. Alcançar essa temperatura, na verdade, não é um problema. Muito mais difícil é manter essa temperatura uniforme na câmara de fusão. Se o plasma quente entrar em contato com a parede do reator, ele esfria instantaneamente e a reação de fusão termina abruptamente. A tarefa dos cientistas é, portanto, fazer com que o plasma fique praticamente flutuando dentro da câmara de reação. E qual força pode ser usada para isso? O magnetismo. Como o plasma é composto por núcleos atômicos com carga positiva e elétrons livres ao redor, ele pode ser influenciado pelas forças magnéticas. A solução do enigma é confinar o plasma em uma espécie de gaiola magnética, para que ele não tenha chance de alcançar a parede do reator. Assim, o hidrogênio é, de certo modo, forçado a se fundir. Portanto, é crucial que as partículas do plasma não escapem do campo magnético. Isso só é possível em plasmas em forma de anel. Por outro lado, o calor do plasma requer bom isolamento para evitar resfriamento imediato. Vejamos como os engenheiros do International Thermonuclear Experimental Reactor realizam essa fusão. No International Thermonuclear Experimental Reactor, 800 metros cúbicos de plasma em combustão dentro de uma câmara de combustão devem gerar uma potência de 500 megawatts. Para comparação, usinas termoelétricas a carvão típicas alcançam potências entre 100 e 1000 megawatts, mas produzem enormes quantidades de gases de efeito estufa, que devemos evitar devido ao clima muito sensível do nosso planeta. Mas é claro, para aquecer o plasma dentro do International Thermonuclear Experimental Reactor a uma alta temperatura, também é preciso muita energia. O objetivo de uma usina de fusão ou de um motor de fusão deve ser, obviamente, produzir mais energia do que a que é investida no próprio processo de fusão nuclear.
Se, em teoria, você consumir apenas 1 grama de combustível dentro da câmara de fusão, obterá o equivalente à queima de 11 toneladas de carvão. Um motor de fusão seria, portanto, muito eficiente se funcionasse segundo os princípios do International Thermonuclear Experimental Reactor. No International Thermonuclear Experimental Reactor, 2 isótopos de hidrogênio, deutério e trítio devem ser fundidos a 100 milhões de graus Celsius. Esses dois se fundem e formam um núcleo de hélio e um nêutron. 80% da energia de fusão está contida nos nêutrons gerados. Eles não têm carga e atravessam a gaiola do campo magnético. No entanto, eles são desacelerados por uma parede e transferem sua energia para ela. A parede se aquece e, assim como em uma usina a carvão, é possível gerar energia a partir desse calor. Assim seria possível gerar energia com o calor produzido em uma usina de fusão, como a International Thermonuclear Experimental Reactor, e também em uma nave espacial. Existe, por exemplo, o projeto Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, que em alemão é conhecido como propulsão magnetoplasma dinâmica. De modo geral, esse tipo de propulsor é composto por 2 eletrodos, um ânodo em forma de funil, que é o polo negativo, e no centro um cátodo em forma de haste, que é o polo positivo. Quando uma tensão é aplicada aos 2 eletrodos, a massa de suporte presente no funil é ionizada e permite o fluxo de corrente através do gás até o cátodo. Isso gera um campo magnético intenso. O plasma é altamente ionizado e acelerado em direção à saída do bico. O impulso gerado nesse processo cria uma força de propulsão. Embora esse tipo de propulsão teoricamente funcione sem fusão, seria possível gerar energia para o ânodo e o cátodo em uma câmara por meio da fusão que ocorre em outra câmara. Isso poderia acontecer por um período muito longo, já que, como vimos, precisamos de apenas alguns gramas de hidrogênio para obter o mesmo poder de queima de 11 toneladas de carvão. Poderíamos fazer isso de forma ainda mais direta. Em vez de 2 câmaras, poderíamos usar apenas uma única câmara de fusão em forma de anel, na qual o calor gerado pela fusão não seria usado apenas para manter o próprio processo de fusão e fornecer energia à reação, mas também para aquecer o gás presente na câmara em anel e fornecer energia a um eletrodo, que então expeliria o gás ao redor da câmara de fusão usando forças magnéticas. Isso também poderia gerar um impulso específico longo, reduzindo significativamente o tempo de viagem interplanetário. Com um motor de fusão, deveria ser possível chegar a Marte em poucas semanas ou alguns meses e talvez levar menos de meio ano para uma viagem até o cinturão de asteroides ou até mesmo até Júpiter. Propulsores magnetoplasmadinâmicos já são usados em parte nas estações espaciais, mas a combinação deles com energia de fusão ainda não é possível. Para isso, seria necessário, primeiro, fazer com que propulsores de fusão, para não falar de usinas de energia de fusão, funcionassem, permitindo que as reações de fusão ocorram de forma estável e, acima de tudo, apresentem um ganho líquido de energia. Mas até lá ainda há um longo caminho a percorrer. Nos anos 60, as primeiras reações de fusão bem-sucedidas ocorreram nos reatores tokamak, porém com baixo rendimento energético. Atualmente, chegamos ao International Thermonuclear Experimental Reactor, provavelmente o maior projeto de pesquisa em fusão do mundo. Contudo, mais esforços são essenciais para solucionar esse enorme desafio da humanidade, porque a energia de fusão, se for realizada com sucesso, pode resolver praticamente todos os problemas energéticos do mundo e provocar uma revolução na exploração espacial. Equipado com um reator de fusão, uma nave espacial poderia ser muito mais rápida do que, por exemplo, a Parker Solar Probe. Destinos interplanetários poderiam ser alcançados muito mais rápido. Em vez de chegar a Marte em 1 ano, com motores de fusão seria possível acelerar até 300 km por segundo nesse trajeto. Teoricamente, não há limite para a velocidade que um foguete movido a fusão poderia alcançar. Na série de ficção científica Os Três Corpos, menciona-se uma fração da velocidade da luz. Vamos supor que um foguete desse tipo poderia atingir cerca de 5% da velocidade da luz. Em 20 anos, poderíamos ficar cerca de 1 ano-luz para trás. E isso já é consideravelmente mais rápido do que, por exemplo, com a sonda Solar Parker. Mas que pessoa gostaria de ficar tanto tempo assim em uma nave espacial? Mesmo até Próxima Centauri e seu planeta semelhante à Terra, a cerca de 4 anos-luz de distância, ainda levaríamos cerca de 80 anos viajando. Isso é uma vida inteira. Portanto, mesmo com propulsores de fusão, precisaríamos de uma nave geracional que, devido ao seu tamanho e à grande massa necessária para transportar muitas pessoas, talvez nem conseguisse atingir essa velocidade. E ainda tem a questão da missão. Quem gostaria de ser enviado em uma viagem sabendo que certamente morreria nela?
Vemos que com o motor de fusão não chegamos muito longe. Com isso, as estrelas realmente ficaram mais próximas de nós do que com propulsores convencionais, mas aparentemente isso não traz muita vantagem para viagens interestelares. A seguir, vamos nos dedicar a uma possibilidade realmente fora deste mundo de viajar até as estrelas, o motor de dobra, também conhecido como motor de Alcubierre. O quanto essa tecnologia parece ficção científica vocês vão descobrir a seguir. Provavelmente, muitos de vocês vão se identificar com a afirmação a seguir. Um dos meus primeiros contatos com o espaço foi com a série Jornada nas Estrelas, a nova geração. As aventuras do Capitão Picard, da nave Enterprise e de sua tripulação ficaram gravadas profundamente na minha mente. Além do teletransporte, que é provavelmente o elemento fantástico mais conhecido, uma outra tecnologia específica da série entrou na cultura pop como nenhuma outra antes ou depois dela: o motor de dobra. Com ele, a Enterprise viaja livremente entre as estrelas para lá e para cá. Em diferentes velocidades, de dobra 1 até dobra 9 ou 9.9, a nave pode, dessa forma, viajar para vários destinos na Via Láctea em apenas alguns dias. Mas não vamos simplesmente aceitar o motor de dobra e vamos analisar um pouco mais de perto sua viabilidade. A ideia de uma forma de locomoção entre as estrelas é muito tentadora, e se isso vier acompanhado de um tempo de viagem ainda menor, muitas das desvantagens do motor de fusão, que é lento em comparação, por mais econômico que seja em termos de combustível, deixariam de existir. Em Jornada nas Estrelas e Afins, alguns detalhes tecnológicos desse motor são mencionados, mas nada concreto em relação à teoria ou a como ele poderia funcionar de forma plausível. E só podemos chamá-lo de propulsor no sentido clássico. Por quê? Vocês vão entender quando analisarmos agora a ideia do físico teórico Miguel Alcubierre. O físico mexicano pensou, em 1994, em um método de propulsão que, levando em conta as leis da natureza, tornaria possível viajar mais rápido que a luz. No entanto, o cientista teve que contornar um problema. A teoria da relatividade de Einstein proíbe que a matéria viaje mais rápido que a luz. A velocidade da luz é a maior velocidade que o universo pode oferecer. Isso tem a ver com uma característica do universo. Quanto mais rápido uma massa se move, mais energia ela precisa para sua aceleração. Se acelerarmos um foguete de 0 a 15 km por segundo, precisamos de menos energia do que para acelerá-lo de 15 a 30 km por segundo. À medida que nos aproximamos de velocidades mais altas, precisamos de quantidades cada vez maiores de energia. Para alcançar a velocidade da luz com uma nave espacial, precisaríamos de mais energia do que o universo pode oferecer. Vemos que viajar à velocidade da luz provavelmente sempre será um sonho inalcançável. No entanto, de acordo com nossas próprias observações, o próprio espaço pode se aproximar da velocidade da luz e até mesmo ultrapassá-la. Isso ocorre diariamente, possivelmente até mesmo com a região do universo onde está situado o Sistema Solar. Isso tem a ver com a expansão acelerada do cosmos. Resumidamente, quanto mais distantes as galáxias ou outros objetos celestes estão de nós, mais rápido eles se afastam de nós. Uma galáxia a 100 milhões de anos-luz de distância, portanto, se afasta de nós mais devagar do que uma galáxia a 1 bilhão de anos-luz de distância. Se transferirmos essa característica do espaço para sua idade de 13,7 bilhões de anos, segundo a maioria dos astrônomos, devem existir regiões do universo que estão se afastando de nós mais rápido do que a luz. Nunca poderemos observar essas regiões, pois a transmissão de sinais na velocidade da luz não permite que a luz ou qualquer outra radiação dessas áreas do universo jamais nos alcance. Por isso, os astrônomos dividem o universo em observável e não observável. O universo observável tem um diâmetro de cerca de 94 bilhões de anos-luz, enquanto o universo não observável tem um diâmetro de aproximadamente 23 trilhões de anos-luz. Tempo, espaço e gravidade são, portanto, unidades escaláveis, apenas a velocidade da luz é finita. Para contornar essa limitação, Alcubierre pensou no seguinte: seria preciso criar uma espécie de bolha espacial envolvendo uma nave espacial. Na frente dessa bolha, ou seja, na direção do voo, o espaço seria tão fortemente distorcido que ele se contrairia. Atrás da nave, o espaço se expandiria novamente. A nave espacial, então, empurra sua própria bolha de espaço pelo universo, sem precisar sair do lugar. Segundo Alcubierre, isso possibilitaria velocidades muito acima da luz. Isso realmente pareceria com Star Trek ou outras séries de ficção científica. Vamos imaginar que estamos a bordo de uma nave espacial capaz de usar o motor de dobra. À nossa frente, vemos uma bela nebulosa com muitas estrelas.
Essas estrelas passam por nós a uma velocidade irreal, mas estamos no universo da ficção científica e não vamos nos preocupar com isso. Ativamos o motor Altdipia ou o motor de dobra e nosso campo de visão à frente fica borrado e tudo ao nosso redor acelera. A nebulosa interestelar some diante de nós. Os elementos que imitam luz na imagem são esticados em faixas cada vez mais longas. Agora, estamos em nossa própria seção do espaço, em uma chamada bolha de dobra. Tudo ao nosso redor passa por nós em velocidade superior à da luz. Mas espere, normalmente a viagem não seria tão bonita como foi mostrada. A tripulação de uma nave espacial não conseguiria observar para onde está indo durante o voo. A própria bolha de dobra é impenetrável para qualquer tipo de radiação e forma uma barreira intransponível. Consequentemente, os astronautas dentro da bolha também não poderiam se comunicar com o mundo exterior e, portanto, ficariam completamente por conta própria. Imagine isso como um observador. Vocês estão tomando um cappuccino importado de Kepler 1649, delicioso demais, em uma cafeteria espacial aconchegante e olhando pela janela da estação. Vocês veem um planeta lindo e conseguem observar quase toda a sua superfície, coberta por água, recebendo luz solar suficiente da sua estrela e até abrigando vida multicelular. De repente, o espaço começa a ondular e uma nave espacial aparece do nada. Aqui vocês podem ver a nave espacial saindo como se estivesse voando, mas a nave que vocês estão vendo agora estaria parada no lugar e literalmente apareceu do nada. Essa deve ser a experiência de um observador que vê uma nave espacial surgindo de uma bolha de dobra. Contudo, como esperado com um conceito tão complexo, também enfrentamos alguns problemas. O motor de Alcubierre é teoricamente possível, mas para implementá-lo precisamos da chamada energia negativa. Esse termo é muito amplo na física de partículas e se refere, entre outras coisas, à matéria que não é composta de elétrons, prótons e nêutrons. Aqui não estamos falando de antimatéria, mas da chamada matéria exótica energia negativa. Como tais partículas nunca foram observadas, nem tal energia jamais foi comprovada, podemos supor que os físicos talvez só as descubram daqui a alguns séculos, se é que vão descobrir. Outra possibilidade, pelo menos para mover a nave em velocidade superior à da luz, seria criar uma singularidade dentro da nave, ou seja, um buraco negro. Essa singularidade desconectaria completamente a nave do espaço-tempo e poderia se mover em alta velocidade, empurrando o espaço de frente para trás de maneira semelhante à matéria exótica. Se isso de fato possibilitaria viagens mais rápidas que a luz, é outra questão. A gravidade de um buraco negro acelera a matéria em seus discos de acreção apenas até uma grande fração da velocidade da luz. Até que ponto isso seria possível para uma nave espacial que estivesse em uma bolha espacial gerada por um buraco negro, e se ela conseguiria sequer gerar essa bolha, é questionável. Ademais, há problemas teóricos pendentes, como a ativação do buraco negro. Como seria possível ligar e desligar os efeitos do buraco negro? Afinal, a tripulação da nave não vai querer ficar o tempo todo dentro de uma bolha espacial. E ainda mais fundamental, como e onde vamos guardar o buraco negro? Seres vivos conseguem lidar com as imensas forças gravitacionais de um buraco negro de alguma forma? Não dá para simplesmente trancar um buraco negro em algum lugar porque ele engoliria qualquer matéria imediatamente. Seria praticamente uma catástrofe instantânea na nave espacial em questão. Portanto, seria necessário garantir que o buraco negro não possa alcançar nenhuma matéria para não ser morto pela radiação causada pela agressão à matéria e pelas forças destrutivas da gravidade. E, acima de tudo, a questão crucial: como realmente criamos um buraco negro para nossa nave espacial? Como se sabe, esses objetos são infinitamente densos, ainda mais densos do que as estrelas de nêutrons. A quantidade de material que seria necessária para criar até mesmo um buraco negro de apenas alguns nanômetros seria incrivelmente enorme. Mesmo se transformássemos o Monte Everest em um buraco negro, o resultado teria apenas 1/10 do diâmetro de um átomo de hidrogênio. Não importa como moveríamos a nave espacial com um motor de Alcubierre, seriam necessárias energias imensas. Só para mover uma nave espacial, seja agora com energia negativa ou com um buraco negro, através da Via Láctea, seria necessário o equivalente energético de aproximadamente 10 elevado a 64 kg. Isso é muitas ordens de magnitude maior do que a massa do universo observável. A energia necessária para propulsores de uma armada inteira de naves espaciais, como em Jornada nas Estrelas, está além da nossa imaginação e capacidade de utilização atual.
Para algum dia podermos usar um motor de dobra, teríamos que descobrir uma fonte de energia que nos fornecesse energia suficiente ou uma possibilidade tecnológica menos intensiva em energia para construir um motor de dobra. Motores de dobra, por enquanto, devem ficar restritos à ficção científica. Agora vamos explorar outra empolgante possibilidade de viajar até as estrelas. Moritz von Senkrechtstarter apresenta a vela fotônica. Oi, sou o Mo e no meu canal Senkrechtstarter falo principalmente sobre foguetes convencionais. Porém, a tecnologia deles logo atinge o limite em viagens interestelares, ou exige tempos de viagem que nem mesmo permitiriam alcançar as estrelas mais próximas durante uma vida humana. Uma solução poderia ser velas fotônicas impulsionadas por laser. A maioria dos fãs de ficção científica conhece as velas solares, mas é claro que elas funcionam com qualquer outra estrela, não apenas com o nosso Sol. Curiosidade, os cometas sempre têm uma cauda que, devido à pressão da radiação, aponta para longe do Sol como uma biruta, independentemente da direção em que o cometa se move. Na verdade, o nome vela fotônica é melhor do que vela solar. A vantagem do motor de vela fotônica é que o veículo não precisa levar consigo nem a fonte de energia, nem a massa de reação para a propulsão. Essa massa não requer aceleração separada, o que geralmente tornaria alcançar velocidades muito altas extremamente difícil ou impossível. Isso é uma vantagem incrível em relação aos foguetes convencionais ou a qualquer tipo de propulsão que precise carregar massa para gerar energia ou para ser ejetada. Para utilizar efetivamente a pressão de radiação, muito menor que os métodos de propulsão convencionais, é preciso uma vela fotônica que seja a maior e mais leve possível. É uma camada de átomos de espessura extremamente fina e tão reflexiva que reflete o máximo possível de fótons. E se para esse tipo de propulsão usarmos uma fonte de luz artificial, ou seja, um laser em vez de uma estrela, teremos pronto o nosso vela fotônica movida a laser. E como em toda boa ficção científica, essa tecnologia pode estar perto de se tornar real. Em 2016, Stephen Hawking, Mark Zuckerberg e outros lançaram o projeto Breakthrough Starshot. O objetivo é desenvolver sondas interestelares com velas de luz capazes de viajar até Alpha Centauri a 4,37 anos-luz de distância. Essas sondas de velas de luz são muito menores que as naves geracionais normalmente associadas a viagens interestelares. A vela de luz de cada sonda deve ter alguns metros de tamanho, mas a própria sonda consiste apenas em um minúsculo microchip. Os Starships contêm o computador de controle, fonte de energia, transmissor, receptor e provavelmente uma câmera. O impulso será dado por um feixe de laser potente que ilumina a vela de fótons por 10 minutos ao longo de vários milhões de quilômetros, o que deve acelerar os Starships a 5 a 20% da velocidade da luz. A possibilidade teórica disso funcionar é demonstrada pela missão Alpha Centauri da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço de 2069. Foi proposta uma missão para 2069 no 100º aniversário. Aniversário do pouso da Apollo 11 envia uma sonda interestelar para Alpha Centauri com a mesma técnica. Com 10% da velocidade da luz, a sonda chegaria a Alpha Centauri após 44 anos, ou seja, no ano de 2113. Após mais 47 anos, poderíamos receber sinais dessa sonda de lá. Dependendo de quão visionário é o seu espírito, você pode achar esse projeto mais ou menos sensato. Considerando a inspiração que as sondas Voyager, que só agora, depois de 45 anos, estão deixando o sistema solar, foram para gerações de cientistas, e o que isso diz sobre a humanidade como um todo ao se dedicar a esses projetos, na minha opinião, isso não pode ser valorizado o suficiente. No entanto, as serras fotônicas movidas a laser não são a única forma de propulsão baseada em laser. Para mais informações, confira o episódio técnico correspondente em Senkrechtstarter. Eu diria sempre fique na vertical, do seu Mo. No altamente recomendado videogame Everspace, a tarefa do jogador é aprimorar uma nave espacial em diferentes áreas do espaço. O jogador tem várias opções para isso. Ele precisa instalar o casco da nave, os escudos, armas primárias e secundárias, além de uma série de extras diferentes na nave, podendo, ao longo do tempo, transformá-la em uma máquina muito perigosa, capaz de enfrentar todos os perigos do espaço. Como uma opção de arma primária, o jogador pode escolher um chamado canhão Gauss ou um rifle Gauss. Essas funcionam segundo os princípios do eletromagnetismo.
Também nas séries de ficção científica The Expanse ou Stargate aparecem railguns, outra variante de armas que utilizam o eletromagnetismo. O filme O Apagador, com Arnold Schwarzenegger, foi um dos primeiros a apresentar railguns como armas para a infantaria. No entanto, a tecnologia por trás de uma railgun é muito antiga e remonta à descoberta de um cientista no início do século XIX. Pelo menos o rifle Gauss recebe o nome do príncipe dos matemáticos, Johann Carl Friedrich Gauss. Ele foi um polímata que obteve grandes sucessos no campo das ciências naturais e era considerado um especialista em matemática, estatística, astronomia, geologia, engenharia elétrica e física. Seus trabalhos e contribuições para os diversos campos ainda são ensinados em escolas e universidades hoje em dia e são considerados a base para grande parte da ciência moderna. Entre outras coisas, Gauss também se destacou no campo do magnetismo. Junto com o físico alemão Wilhelm Eduard Weber, ele inventou um sistema de telégrafo eletromagnético que conectava o observatório de Weber ao Instituto de Física por uma distância de 1.100 metros. Por seu trabalho em eletrotécnica e magnetismo, a unidade de densidade de fluxo magnético foi nomeada em sua homenagem, sendo ainda usada na astronomia. Para evitar confusões, prefiro usar Tesla para indicar a intensidade do campo magnético ou densidade de fluxo. Além da densidade de fluxo, a intensidade do campo magnético também é importante. Tanto o Gauss quanto o Tesla são indicadores gerais da intensidade de um campo magnético, sem entrar em muitos detalhes. Aliás, isso pode ser muito bem representado por meio das chamadas linhas de campo. Um ímã sempre tem dois polos. Um campo magnético sempre flui do polo norte para o polo sul, e isso acontece pelo espaço ao redor dele. Representado pelas linhas de campo, sempre parece que você está esticando um grande balão sobre o ímã. Uma linha de campo, curiosamente, começa no polo norte, segue externamente até o polo sul e dentro do ímã retorna ao polo norte. Grandes corpos celestes, como a Terra, também têm um campo magnético. Isso ocorre porque, em seu interior, há uma grande bola de ferro líquido em rotação que, por meio de um efeito dínamo, gera um campo magnético. Curiosamente, o polo norte geográfico da Terra está localizado no polo sul magnético. As linhas de campo magnético geradas pelo núcleo da Terra percorrem, basicamente, se olharmos a Terra alinhada com a eclíptica, de baixo para cima. Portanto, não devemos confundir o polo norte magnético com o polo sul geográfico, nem o polo sul magnético com o polo norte geográfico. O campo magnético da Terra possui uma intensidade de cerca de 25 até 65 microteslas. Isso pode parecer pouco à primeira vista, mas é suficiente para proteger a vida no planeta da radiação perigosa do Sol, da radiação cósmica e dos ventos solares em grande parte. Corpos celestes com interior em rotação também têm campo magnético. O campo magnético de Júpiter é cerca de 20 vezes mais forte do que o da Terra, enquanto o do Sol é apenas 2 vezes mais forte que o do nosso planeta, mas distribuído por uma área muito maior. Objetos extremos, como estrelas de nêutrons, possuem campos magnéticos incrivelmente fortes. Eles variam de 10.000 até 11 bilhões de teslas. Se, por exemplo, colocássemos uma estrela de nêutrons à mesma distância da Terra que a Lua, seu campo magnético seria tão forte que poderia apagar as informações armazenadas em um cartão de crédito ou em um disco rígido. Somente com um isolamento muito forte seria possível proteger essas informações desse campo magnético imenso. Mas, como o conhecimento sobre campos magnéticos pode nos ajudar a chegar às estrelas? Bem, o princípio do eletromagnetismo poderia ser teoricamente aproveitado para acelerar objetos ou, eventualmente, uma nave espacial. Já existem há algum tempo as chamadas railguns, sobre as quais falamos brevemente no início deste capítulo. Trata-se de uma arma que acelera projéteis de aço ao longo de um trilho condutor de eletricidade. A aceleração dos projéteis é gerada pelo campo magnético criado pela corrente elétrica. Assim, com armas convencionais, já se alcançou uma velocidade de saída do projétil de aço de 2 km por segundo. Dentro de uma railgun, a corrente conduzida pelos trilhos interage eletromagneticamente com o projétil. Concretamente, ocorre na trilha através da... A corrente elétrica flui em 2 direções, gerando um campo magnético que acelera o projétil. As correntes opostas nos trilhos causam um campo magnético que atua perpendicularmente ao percurso dos trilhos, o qual empurra o projétil ao longo do trilho, ou, melhor dizendo, o acelera. Aplicando esse princípio ao nosso tema de viagem às estrelas, poderíamos aproveitá-lo da seguinte maneira.
Aceleradores gigantescos estão disponíveis no ponto de Lagrange de um planeta ou em outras posições gravitacionalmente favoráveis no sistema solar. Os aceleradores podem ter quilômetros de extensão e se parecem com canhões. No entanto, ela não é fechada de todos os lados, como vimos em outras railguns neste vídeo, e é construída mais a partir de anéis, o que reduz um pouco o consumo de material. Uma nave espacial estaciona no anel inicial em seu ponto de partida. Em algum lugar entre os anéis estão os trilhos. Agora, uma corrente elétrica passa pelos anéis ou pela trilha, gerando um campo magnético e acelerando a nave espacial a altas velocidades. O comprimento de um canhão desse tipo deveria ser de várias dezenas, talvez até centenas de quilômetros, para poder acelerar adequadamente a nave espacial. Nesse processo, as velocidades poderiam atingir várias centenas ou até milhares de quilômetros/s. Alternativamente, poderia-se dispensar o trilho e utilizar uma série de bobinas. Nesse caso, a nave espacial seria acelerada livremente pelas bobinas instaladas ao longo de centenas de quilômetros sem a necessidade de trilhos. As bobinas gerariam aos poucos um campo magnético. A primeira bobina cria um campo magnético através do fluxo elétrico, seguida pela segunda, terceira e assim por diante, conforme a nave espacial chega até lá. Assim, a nave espacial é acelerada gradualmente a velocidades altíssimas. Esse princípio é o de uma arma Gauss ou de um canhão Gauss. Ela difere apenas marginalmente de uma railgun, pois não possui trilhos. No entanto, há uma grande desvantagem que torna esse tipo de construção muito complicada. As forças de aceleração que ocorrem em uma railgun ou em um canhão Gauss são anormalmente altas. Já após alguns segundos, a nave espacial poderia ser acelerada a vários quilômetros por segundo usando um campo magnético forte. As forças de aceleração resultantes não poderiam ser suportadas por nenhum ser vivo da Terra e esmagariam qualquer um completamente. Sem falar no material da nave espacial, que teria que ser extremamente resistente. Aqui, sistemas essenciais de uma nave poderiam falhar rapidamente e a missão interestelar terminaria antes de sair da área de lançamento do canhão eletromagnético. Do canhão de Gauss tivesse sido deixada. Uma solução seria usar campos magnéticos com intensidades diferentes. As primeiras bobinas de um canhão de Gauss ou os primeiros quilômetros de um railgun gerariam campos magnéticos de menor intensidade. Para acelerar mais a nave espacial, os engenheiros poderiam gerar campos magnéticos mais fortes ao longo do trajeto. Isso não exigiria muito do material nem dos ocupantes, e todos poderiam sobreviver, ou seja, a nave não se despedaçaria. Mas dessa forma, os canhões eletromagnéticos teriam que ser muito longos. Para fazer uma nave espacial rápida o suficiente para alcançar as estrelas, talvez fosse necessário construir um canhão eletromagnético com dezenas ou centenas de milhares de quilômetros de comprimento. A quantidade de material necessária seria enorme, talvez tão grande quanto a soma de todos os edifícios já construídos na Terra, várias vezes. Para comparação, o planeta Júpiter tem um diâmetro de mais de 100 mil quilômetros. Portanto, teríamos que construir uma estrutura que fosse mais longa do que a largura de Júpiter. Contudo, o maior desafio é a alta demanda energética em ambas as variantes. Mesmo com railguns na tecnologia de armamentos, energias de vários megawatts até cerca de 1 gigawatt são necessários. Até agora, foram usados capacitores, o que torna essas armas muito pesadas, sendo ainda pelo menos tão pesadas quanto ou mais do que armas convencionais. As quantidades de energia necessárias para acelerar uma nave espacial seriam literalmente astronômicas. Seriam necessários armazenadores e fornecimento de energia para muitos milhares e, eventualmente, centenas de milhares de quilômetros de railgun. O fator de dificuldade está, portanto, em disponibilizar quantidades cada vez maiores de energia para uma aceleração cada vez maior. Como essa energia estaria disponível no espaço ainda é uma incógnita. Imagine um grande número de coletores solares eficientes captando muita energia solar para alimentar o anel de um canhão eletromagnético, posicionar as bobinas de um canhão Gauss ao redor. Para isso, contudo, um canhão eletromagnético precisaria estar mais perto do Sol para usar a energia com maior eficiência. Mas não tão perto para que o desgaste do material causado pelo calor e pelos ventos solares da nossa estrela central não seja excessivo. Assim, um canhão eletromagnético poderia ser posicionado, por exemplo, entre o Sol e Mercúrio. A tecnologia para o fornecimento de energia está disponível para nós, na melhor das hipóteses, apenas teoricamente, e até agora só aparece em obras de ficção científica. As chamadas esferas de Dyson poderiam coletar a energia de uma estrela em grande escala e disponibilizá-la para o canhão eletromagnético próximo ao Sol.
Aqui, em princípio, teríamos energia abundante disponível para os próximos bilhões de anos. Contudo, ao posicionar o canhão eletromagnético ou canhão de Gauss próximo ao Sol, outro obstáculo aparece. As posições e comprimentos distintos do canhão eletromagnético ou canhão de Gauss em um sistema estelar. Dependendo do destino, seria necessário alinhar os segmentos do canhão eletromagnético de maneiras diferentes, pois as estrelas da Via Láctea estão em um mesmo plano em seu disco, mas ocupam posições muito diferentes dentro dele. A espessura do disco é de alguns milhares de anos-luz só na nossa região da Via Láctea, então, em relação à eclíptica do Sistema Solar, talvez tivéssemos que sair dele na vertical ou em outro ângulo acentuado. Portanto, um canhão eletromagnético precisaria ser orientável em diferentes direções para viajarmos a diferentes estrelas. Isso também significa que os segmentos do canhão eletromagnético seriam atraídos pela gravidade do Sol com intensidades diferentes, já que estariam em posições distintas em relação à nossa estrela central. Para uma aceleração confiável, eles precisariam formar mais ou menos uma linha reta. Portanto, seria absolutamente necessário realinhar os segmentos e eles não poderiam se desviar nem 1 metro da linha ideal. A precisão necessária para uma manobra dessas e só a energia para manter as posições de talvez milhares de anéis individuais de railgun ou bobinas de canhão Gauss em um espaço tridimensional com muitos fatores gravitacionais só é alcançada em casos excepcionais com as sondas atuais. Por fim, surge também a questão da aceleração e frenagem. Como se freia uma nave espacial acelerada por um railgun? O ideal seria um railgun no destino para frear a nave espacial em vez de acelerá-la. A frenagem não pode ser muito intensa. Caso contrário, a tripulação da nave seria esmagada, o oposto do problema da aceleração. Porém, tal dispositivo teria a vantagem de não apenas frear, mas também acelerar as naves para fora do sistema, caso queiram voltar ao seu sistema de origem. Mas ainda temos um último desafio. As naves espaciais poderiam ser aceleradas o suficiente para alcançar outros sistemas estelares em um futuro próximo? Ou estamos diante do mesmo problema que enfrentamos com os motores de fusão? A aceleração por railguns não seria simplesmente lenta demais e ineficiente? Uma solução para essa ineficiência seria acelerar a nave espacial com uma railgun inicial. A partir de cerca de 100 km por segundo, a nave espacial assumiria com seu motor de fusão e aceleraria para alguns por cento da velocidade da luz. Assim, não seria necessário construir anéis de aceleração de railgun com dezenas de milhares de quilômetros de comprimento e a nave espacial seria mais independente da construção geral. O alinhamento com o destino é realizado pela própria nave espacial. Além da quantidade de material, também há desafios com o fornecimento de energia, o posicionamento e alinhamento dos elementos da railgun ou do canhão Gauss no sistema solar tridimensional, caso se queira mirar em diferentes estrelas. Uma railgun, portanto, é uma empreitada gigantesca e impossível com a tecnologia atual. Mesmo com essa tecnologia, as naves espaciais provavelmente não seriam rápidas o suficiente para viajar até as estrelas rapidamente. Seriam necessárias railguns que talvez atravessassem todo o nosso sistema solar. Mas antes de terminarmos, Christian do Video Space News quer apresentar para vocês o motor Orion. Vamos para as estrelas com bombas atômicas? Olá pessoal, meu nome é Christian do canal Video Space News e quero contar para vocês uma das histórias mais fascinantes da exploração espacial. Em 1957, mais de 10 anos antes do primeiro pouso na Lua pelo programa Apollo e 4 anos antes de Alan Shepard se tornar o primeiro americano a ir ao espaço, um pequeno grupo de cientistas brilhantes nos Estados Unidos iniciou uma tentativa séria de desenvolver e construir uma nave espacial de 4.000 toneladas movida por bombas atômicas. Sim, vocês ouviram direito, por bombas atômicas. O que interrompeu o projeto não foram os desafios técnicos, mas sim a política. O projeto Orion é uma das histórias de EC mais fascinantes da exploração espacial, e na época estivemos o mais próximo de uma nave interplanetária ou até mesmo interestelar. Os dados principais pareciam totalmente malucos. Para levar a nave espacial de 4.000 toneladas até Marte, seria preciso detonar 2.600 bombas atômicas. Só para lançar a nave telespacial em uma órbita terrestre de cerca de 500 km de altitude, teria sido necessário detonar cerca de 800 ogivas nucleares de vários tamanhos. E isso em intervalos de cerca de meio segundo. O que poderia dar errado?
A propulsão nuclear seria muito mais eficiente que os melhores foguetes, atingindo cerca de 1/30 da velocidade da luz, mais rápida que qualquer outra tecnologia espacial. Assim, os planos originais eram grandiosos. Em 1965, a meta era Marte, e, em 1970, Saturno. Se vocês acham que isso tudo parece ficção científica, ouçam-me por mais um instante. É fisicamente plausível, garanto. Naquela época, o entusiasmo por tudo que era nuclear estava no auge, a era atômica. Usinas nucleares em breve resolveriam todos os problemas de energia da humanidade e irradiariam alimentos para torná-los mais duráveis. Navios, aviões, trens e carros seriam movidos por reatores nucleares. Existiam kits de experimentação para crianças com elementos radioativos reais. Bombas atômicas eram fabricadas naquela época como se fossem balas. Durante os testes de bombas atômicas, uma descoberta surpreendente foi feita. Esferas de metal no raio da explosão foram arremessadas além do previsto e resistiram melhor do que o esperado. O motivo? O revestimento de grafite da esfera evaporava, com 2 efeitos descobertos. O material protegia a esfera de metal contra a destruição. Por outro lado, o plasma quente deu um belo empurrão na esfera. A conclusão? Por que não usar esse efeito para impulsionar uma nave espacial? O princípio era o seguinte: você envolveria bombas atômicas com um material que, ao explodir, evaporaria e criaria um plasma quente, que seria lançado pela explosão em altíssima velocidade contra uma placa de impacto. Avanços no design das bombas atômicas permitiriam até mesmo uma onda de plasma direcionada. Na placa de impacto, o momento das partículas de plasma seria transferido para a nave, impulsionando-a. A própria placa de impacto seria revestida com um material ablativo, semelhante a um escudo térmico, que protegeria a placa de impacto da explosão. O choque do impacto de uma onda de plasma, ocorrendo várias vezes por segundo, seria absorvido por uma estrutura de amortecimento com molas entre a placa de impacto e a nave espacial. Imagine um amortecedor de carro que também reduz os constantes impactos da estrada para os ocupantes a um nível mais suportável. Em um compartimento, a nave espacial carregaria milhares de ogivas nucleares, que seriam ejetadas por um buraco na placa de impacto algumas vezes por segundo ou lançadas externamente ao redor da placa. Assim já temos uma nave espacial grande e rápida. O princípio do chamado motor de detonação por pulsos também foi testado, embora em pequena escala e com explosivos convencionais. Freeman Dyson, Ted Taylor e outros cientistas e engenheiros renomados trabalharam por 7 anos no projeto, financiados com milhões de dólares pelo governo americano. E chegaram à conclusão de que sim, fisicamente isso é viável, embora ainda haja muito a ser feito na implementação técnica. O fim do projeto não veio por questões técnicas, mas sim por motivos políticos. O Tratado de Proibição Parcial de Testes Nucleares de 1963 entre as potências nucleares proibiu, entre outras coisas, o teste de ogivas nucleares na atmosfera e no espaço. E por razões compreensíveis, isso era mais importante para o governo americano do que a continuação do projeto Orion. E assim, infelizmente, o conceito permanece uma fascinante história de e se. Mas quem sabe, um dia sonhar ainda é permitido. Aliás, um grande agradecimento ao Nick Stevens Graphics, cuja gentil autorização me permitiu mostrar essas animações para vocês. O link do canal dele está na descrição. Se quiserem, visitem meu canal também. Eu ficaria muito feliz. Então, até logo, até logo. Viajar para as estrelas permanece um sonho eterno da humanidade. Com métodos convencionais, levaríamos milhões de anos para visitar lugares interessantes na Via Láctea. Mesmo com tecnologias avançadas como propulsão por fusão ou railgun, levar séculos para alcançar as estrelas? No entanto, com o motor de dobra, discutimos uma tecnologia que parece pura ficção científica e é questionável se algum dia será usada por qualquer civilização em todo o universo. Para atravessar a Via Láctea uma vez, precisaríamos de mais energia do que todo o universo pode oferecer. Essas são condições que seriam impossíveis até mesmo para os melhores dos melhores engenheiros. Neste documentário, focamos na tecnologia e deixamos de lado outros fatores que uma viagem às estrelas envolve. E quanto aos impactos na vida social de uma tripulação interestelar? Como poderíamos projetar mais naves geracionais para levar pessoas com segurança até as estrelas? Como precisaríamos modificar geneticamente nossa espécie, se necessário, para lidar melhor com as condições adversas do espaço interestelar? Todos estes são aspectos que não podemos abordar aqui por falta de espaço e que valeriam um vídeo próprio. O que vocês acham disso?
Você teria interesse em um documentário sobre os desafios de uma viagem interestelar? Além das tecnologias mencionadas neste vídeo, existem muitas outras maneiras de chegar às estrelas. Poderíamos abordar buracos de minhoca ou rotas pelo hiperespaço, propulsão por antimatéria ou propulsão a vácuo em outro documentário. Eu adoraria isso. E vocês? Agradeço ao Tim, que mais uma vez fez um trabalho excelente neste vídeo. Estou muito feliz por ter você a bordo. Neste momento, desejo a todos os espectadores um ótimo final de semana. Vivam muito e em paz. Tchau.